verdadeiro cristão é aquele que imita Jesus no trabalho de implantar a felicidade junto aos homens, mesmo que para isso tenha que se submeter aos mais dolorosos sacrifícios. Cristianismo é sinônimo de trabalho. 31. Rogativa a Jesus. Tem fé no futuro, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 17, item 3. Senhor Jesus, ante as incertezas que povoam, com frequência, o nosso caminho, ajuda-nos a recordar sempre que o leme do mundo está em tuas mãos, e continuemos a luta. Diante dos pensamentos sombrios que violentam o nosso reduto mental, que tenhamos coragem de erradicá-los, atentos aos deveres a serem cumpridos e às metas de evolução espiritual a serem atingidas, entendendo o teu recado, eu não vim para ser servido, mas para servir. Defrontando amargura e angústia, que consigamos nos manter fiéis às tuas sábias e indispensáveis lições, principalmente quando nos conclamas, tende bom ânimo. Vitimados por doenças de natureza agressiva que insistem em assolar a nossa saúde, roubando a tranquilidade que desejaríamos ter, que confiemos com determinação, pois os recursos vêm de Deus, na tua afirmativa, vinde a mim vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Envoltos em ingratidões e violência, que não percamos a direção do nosso amadurecimento, refletindo na valiosa e oportuníssima lição que teu amor nos trouxe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Colhendo os sofrimentos e incompreensões domésticas, no seio da família, que não caiamos no desespero e na lamentação azeda, lembrando-nos da tua assertiva evangélica, honrai vosso pai e vossa mãe. Reconhecendo no quadro social os padecimentos de tantas criaturas que seguem pela vida amargando terríveis quadros de dor, evitemos o pessimismo e movimentemos os recursos que temos à disposição, com base na tua lição, fora da caridade não há salvação. Identificando as decepções que vivem ao nosso redor, que não nos percamos pelo labirinto enganoso das fugas inoportunas e aprendamos de vez a tua orientação, meu reino não é deste mundo. Registrando as perseguições vindas de inimigos gratuitos que patenteiam o desejo de nos ferir seguidamente, que não alimentemos o propósito de revir e lancemo-nos a refletir sobre o teu valoroso ensinamento, amai os vossos inimigos. Carregando no coração os espinhos das aflições, que procuremos evitar o inconformismo e a revolta, atentos à tua magistral informação, bem-aventurados os aflitos. Assim, Senhor Jesus, ante tanta luz em forma de letras e lições, ajuda-nos a compreender mais, servir mais, ajudar mais, estudar mais, entender mais e a reclamar menos, para o nosso próprio bem, pensando na paz e na felicidade que haveremos de conquistar no futuro. 32. Quando vivemos o Evangelho. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus, João, 15. Quando compreendamos verdadeiramente o Evangelho de Jesus e o colocamos na prática, distribuindo inquestionável exemplificação, nos tornamos mais fraternos, solidários, humanos, compreensivos, tolerantes, resignados, sendo nossos gestos e ações reconhecidas vitrines de virtudes e boas maneiras. Esse roteiro de luz, bússola de nossas vidas, o Evangelho passa a comandar nossos sentimentos. Então, desejamos servir com mais intensidade os irmãos do caminho. Queremos trabalhar bem mais para que a felicidade encontre morada em todos os corações, entendendo que não haverá paz na terra enquanto uma única criatura estiver desajustada. Teremos mais motivos para agradecer nossos dias, e menos razões para reclamar. Estaremos prontos para fazer bem feito tudo o que nos for confiado. Não teremos tempo para ficar observando os serviços que os companheiros estão realizando, pois que estaremos empenhados no cumprimento dos deveres que nos competem. O ciúme desaparecerá definitivamente do nosso comportamento, pois que, quando observamos alguém se projetando mais do que nós mesmos, o teremos como criatura que mais se esforçou. Estudaremos mais, uma vez que entenderemos que somente a verdade será capaz de afastar as trevas da nossa ignorância. Veremos em cada ser humano um irmão de verdade, que luta e se esforça para domar as suas más tendências. Os defeitos alheios conseguiremos ignorar, para ressaltar nos amigos as virtudes que carregam. Nossas palavras não serão de críticas infundadas, nem de comentários infelizes, mas de aplauso,
incentive compreensão com todos os que laboram conosco. A revolta não fará morada em nosso âmago, pois que o entendimento das leis de Deus nos proporcionará recursos de vislumbrar a justiça de Deus. A preguiça e o comodismo cederão seus lugares ao dinamismo e à perseverança, onde cada minuto disponível será uma mensagem de trabalho em favor do nosso adiantamento moral. O egoísmo e o orgulho, essas chagas que agridem a humanidade, desaparecerão, possibilitando a chegada do amor verdadeiro que unirá todos os homens, destruindo as barreiras religiosas, de raça, de cor e de posição social. Assim, quando o Evangelho de Jesus deixar de ser teoria, letra, e se transformar em vivência prática, muito mais do que oferendas materiais, estaremos ofertando ao mundo o nosso coração, bem como os nossos sentimentos sublimados e nobres. Então, com urgência, devemos observar atentamente o nosso íntimo, procurando detectar o conteúdo daquilo que estamos divulgando, para identificar nosso estado evolutivo. Mas, se ainda, em nosso âmago existir lugar para a inveja, o ciúme, o rancor, a mágoa, a fofoca, a violência, ou qualquer sentimento inferior, é sinal de que apenas seguramos o Evangelho do Cristo nas mãos, mas ainda não conseguimos aprender as suas inequívocas e notáveis lições. 33. Ajudar aos que não querem ajuda. Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Jesus Mateus, capítulo 9, v. 10. Objetivando socorrer os necessitados, Dr. Alcides, médico atencioso, estava sempre de coração aberto, procurando servir quem o procurava. Naquela tarde, dele se aproximou um homem da semblante abatido, corpo debilitado, expondo seu drama. Há tempo não encontrava um trabalho. A família numerosa estava sempre a lhe rogar mais recursos, alimentação, vestuário, aluguel, contas variadas. E nada de salário no final de cada mês. Precisava de um emprego, de uma ocupação que lhe assegurasse o sustento devido. Dr. Alcides, sem mais delongas, saiu à procura de uma ocupação profissional para o Souza. Tarefa difícil, pois com frequência ia ouvindo: não temos vagas, estamos dispensando gente, a situação não é boa, mal mantemos nossos empregados. E, assim por diante. Destemido e confiante segui um pouco mais, encontrando a sensibilidade de um amigo seu, empresário, que mesmo com o quadro de pessoal já completo, por caridade e em consideração a quem pedia, resolveu acolher em sua empresa o homem desempregado. Ficou combinado que no dia seguinte o Souza se apresentaria para trabalhar. Eufórico, Dr. Alcides comunicou a novidade ao pretendente de emprego, que afirmou categoricamente estar na empresa conforme o entendido. No outro dia, na parte da tarde, o empresário telefonou ao Dr. Alcides informando que o Souza não havia aparecido para trabalhar. Surpreso, dirigiu-se à casa daquele homem. Souza, você não foi trabalhar? Sabe, doutor, estava chovendo muito e a empresa fica longe de casa. Olha, amanhã sem falta eu vou. Dr. Alcides retornou às suas atividades na certeza de que no dia seguinte Souza iria ao trabalho. Na tarde do outro dia, novamente o empresário generoso informou que o Souza não comparecerá ao trabalho. Dr. Alcides, indignado, foi ao encontro do desempregado. Dr. Alcides, hoje o sol está muito quente e, também, trabalhar amassando concreto é um serviço muito duro. Cabisbaixo, o médico atencioso procurou seu amigo empresário para se desculpar ante o inesperado. Agradeço muito por ter aberto as portas de sua empresa para o Souza, mas, infelizmente, ele não correspondeu. Na verdade, não adianta ajudar a quem não quer ser ajudado. Adianta, sim, Dr. Alcides, pois aqueles que desejam ser ajudados, por si mesmos, já abrem muitas portas. Nós temos que insistir em ajudar realmente a quem não quer ser ajudado, pois é preciso despertá-los para o dinamismo da vida. Ficamos a refletir na grande sabedoria do empresário. Sem dúvida, precisamos insistir em ajudar quem ainda não despertou para a realidade da vida, pois os que já acordaram deram os primeiros passos na direção de um futuro melhor. Ante essa notável lição, compreendamos com mais convicção os valiosos ensinamentos de Jesus. Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. 34. O bem está ao alcance de todos.
E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que importavam R$ 1. E, convocando seus discípulos, lhes disse: Na verdade vos digo que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância, porém esta deitou da sua mesma indulgência tudo o que tinha, e tudo o que lhe restava para seu sustento. Marcos 12, 41-44. É um grande equívoco acreditar que temos necessidade de recursos financeiros e materiais para a feitura do bem, como também é um grande engano pensar que para desenvolvermos a solidariedade se tornam indispensáveis as posturas de fama, prestígio, influência social e poder. A fraternidade é um notável sentimento que reside na mente das criaturas virtuosas, e que tem o seu tempero definido na intimidade dos corações altruístas que conseguem amar, respeitar e se sensibilizar por todos os irmãos de jornada, distribuindo bondade, indistintamente. O bem não é medido pelo tamanho ou influência da ação que se pratica, mas sim pelo resultado positivo que produz. Pequenos ou grandes gestos de solidariedade contribuem da mesma forma para a implantação da paz e da felicidade entre os homens. Ricos e pobres, fortes e fracos, poderosos e humildes, famosos e desconhecidos, todos somos convidados pela providência divina a fazer o máximo de bem possível, pois que nenhuma criatura em sã consciência e total lucidez de raciocínio desejará viver fora dos princípios da verdadeira fraternidade. Dessa forma, não será nada difícil compreender que todas as nossas ações, atitudes e comportamentos deverão ter como meta a concretização do bem geral. Cotidianamente, ao nosso redor, surge uma quantidade imensa de valiosas oportunidades de sermos úteis, de semear gentilezas, compreensão, tolerância, respeito, paciência e ternura. Crianças carentes estendem suas mãos, no silêncio, implorando carinho e atenção que sirvam de estímulos para suas jornadas iniciantes. Adolescentes e jovens, ante os seus momentos de conflitos e indecisões, próprios da idade, esperam pelos exemplos de dignidade que precisam nascer das atitudes conscientes e maduras dos adultos. Pais desesperados ante a carência material em que vivem, por não conseguirem atender convenientemente às necessidades dos filhinhos, acreditam na sensibilidade daqueles que podem ajudá-los a superar os momentos tormentosos. Idosos desprovidos de um lar que possa abrigá-los convenientemente, no estágio avançado de suas vidas, anseiam por corações amigos que venham em suas direções para diminuir suas incertezas e padecimentos. Doentes sem recursos financeiros, acomodados em leitos de dor, experimentam atrozes desventuras, na ânsia de receber o amparo daqueles que conseguem entender os seus dramas íntimos. Desventurados de toda a ordem chameiam o meio social em que morejamos, esperando que o sol da bondade venha aquecer-lhes os corações machucados, apontando-lhes novos caminhos de esperança e realizações. Como vemos, a necessidade do bem surge em todos os quadrantes da nossa vida social, e, obviamente, jamais podemos pensar em manter os nossos braços cruzados. É indispensável agir com urgência. Saiamos, portanto, do nosso casulo e nos empenhemos em ajudar a construir uma sociedade mais justa, fraterna e humana, não importando em que posição estamos, vivendo no âmbito da fraternidade e da solidariedade, virtudes que conseguirão, no tempo, implantar o reino de paz e a felicidade no coração dos homens. Reflitamos. 35. A constante proteção divina. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo, Hebreus 13:5. Vivemos num mundo de expiações e provas, onde o mal ainda é maior que o bem. Isso, obviamente, não é novidade para ninguém. No entanto, não podemos nos esquecer de que cada criatura está no estágio evolutivo que construiu, contando sempre com a constante proteção divina. Quando Paulo de Tarso sentenciou, "Nunca te deixarei, nem te desampararei", estava informando que os recursos e mecanismos necessários para nossa prosperidade espiritual sempre estiveram e estão à nossa inteira disposição. Utilizá-los com mais ou menos intensidade sempre foi uma deliberação exclusivamente nossa, dentro do livre-arbítrio de cada um. Sendo criados por Deus, na simplicidade e na ignorância, mas com destino à perfeição,
Sempre tivemos a estrada aberta à nossa frente esperando pela nossa vontade e esforço em trilhá-la na direção da felicidade que nos aguarda mais adiante. Somos hoje o que fizemos de nós ao longo do tempo, mas temos plenas condições de ser melhores se desejarmos. Então, por certo, dentro da lógica divina, cada um receberá de acordo com as suas obras, no contexto fiel da lei do mérito. O teor dos sábios e oportunos ensinamentos evangélicos nos aponta para uma vida atrelada aos preceitos morais, onde todas as metas e propostas humanas devam se dirigir para a edificação do bem-estar dos homens, pois Jesus Cristo, o modelo e guia da humanidade, ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Marcos 12:33. Qualquer outra direção que deliberarmos seguir será, sem dúvida, a contramão do bom senso. E, diante do quadro aflitivo e desolador em que está mergulhada a humanidade, não é difícil compreender que ainda não entendemos a verdadeira mensagem cristã, mesmo estando ela clara e evidente diante dos nossos olhos e raciocínios. O egoísmo e o orgulho continuam sendo nossos companheiros no cotidiano, quando nos achamos no direito de ter mais que os outros e ser melhores do que aqueles que caminham conosco. Estas terríveis e nefastas chagas, que enraizaram nos corações humanos, têm impedido que vejamos no próximo um irmão de jornada que também tem sonhos e aspira pela paz. E não conseguindo ainda, ou não querendo plantar alegria e a felicidade nos corações alheios, pela lei de causa e efeito, também não temos tais benesses em nossos corações. Daí, portanto, decorrer o nosso sofrimento e as nossas decepções. Ama o teu próximo como a ti mesmo, porque não amamos. Faça ao seu irmão o que deseja para você mesmo, porque, então, não fazemos. Perdoe não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, porque não perdoamos. Se baterem de um lado da sua face, ofereça também a outra, porque não oferecemos. Se pedirem sua capa, dê também sua túnica, porque não damos. Se alguém te pedir que caminhes 1000 passos com ele, caminha 2000, porque não caminhamos. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos, porque não somos. A chave que tem plenas condições de abrir a porta para que encontremos o equilíbrio, serenidade e estabilidade moral está nas mãos de Jesus. Procurá-la em outras direções será retardar o nosso progresso espiritual e adiar o momento do nosso triunfo sobre a inferioridade que ainda nos domina. Não existem culpados pelo que ainda somos. Ninguém tem o poder de impedir a nossa ascensão espiritual. Tudo depende exclusivamente da nossa perseverança e determinação em superar obstáculos e barreiras, para seguir em busca dos nossos ideais de progresso e prosperidade. A providência divina está à nossa inteira disposição, com todo o seu cabedal de dispositivos. Usá-la com mais ou menos proveito é atribuição própria de cada um. Reflitamos. 36. Os valorosos benefícios da doação. A vida não reclama o teu sacrifício integral, em favor dos outros, mas, a benefício de ti mesmo, não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Emmanuel, no livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco C. Xavier, item 28. Fazer uma doação é quando nos dispomos de alguma coisa, de um bem material, e o entregamos de forma definitiva a alguém que tem necessidade dele. Já o doar-se é um gesto de nos doarmos, isto é, de oferecer o nosso tempo, trabalho, ideal, alegria, esperança, em favor de uma causa nobre ou de pessoas carentes que caminham conosco, pois, como afirma o Espírito Emmanuel, devemos praticar a caridade do suor. Em ambas as situações, os maiores beneficiados somos nós mesmos, pois que dentro da lei de ação e reação ou de causa e efeito, colheremos sempre os reflexos decorrentes das ações praticadas. Dentro do sábio contexto desta lei da natureza, a criatura que encontra disposição para servir será sempre servida. Quem ama é amado, quem socorre é socorrido, quem protege é protegido, quem aplaude é aplaudido, quem é educado recebe educação, quem respeita é respeitado, quem abençoa é abençoado. Da mesma forma, e, pela mesma lei, quem agride é agredido, quem calunia é caluniado, quem maltrata é maltratado, quem ofende é ofendido, enfim, quem pratica o mal recebe a maldade. Paulo de Tarso, o fiel e dedicado divulgador das imprescindíveis lições de Jesus Cristo,
afirmou: cada um colherá aquilo que tiver semeado. Paulo, Gálatas 6:8. Sabendo disso, age com prudência e bom senso aquele que vive e pratica o bem e, por certo, atua com pouca inteligência a criatura que ainda descuida e vivencia o mal. Como as justas e sábias leis de Deus nos concedem o livre-arbítrio, obviamente, cada um tem o direito e a liberdade de seguir os seus dias pela vida da forma que melhor lhe aprouver. Somos livres para escolher, mas, fatalmente, colheremos as consequências naturais das escolhas feitas. Sendo assim, melhor e mais acertado será refletir demoradamente na qualidade das ações que estamos deliberando no cotidiano, pois que somos os construtores de nossa paz e felicidade, ou os artífices de nossos sofrimentos e decepções. Fazendo doações ou nos doando, estaremos construindo a pilastra forte que sustentará a base da prosperidade espiritual que nos permitirá deixar o mundo íntimo das imperfeições e defeitos que ainda nos mantêm em estado de inferioridade moral, para permitir o nosso acesso às regiões evolutivas de maior graduação, onde lograremos usufruir mais serenidade e conforto. Evidentemente, os tempos estão chegados para que despertemos a consciência e percebamos que, até o momento, diante de tantas dores e sofrimentos, decepções e amarguras, caminhemos na contramão da lógica e da razão. Importa, então, mudar o rumo da nossa vida, direcionando as nossas metas e objetivos para uma existência mais espiritualizada e menos material. Ao nosso redor, bem perto de nós, existe uma infinidade de oportunidades e mecanismos que, se bem observados, poderão de imediato nos assegurar amplas possibilidades para a mudança da direção que temos seguido até agora. E como a proposta das leis divinas é promover a felicidade e o bem-estar das criaturas, procuremos atuar, decididamente, de forma a contribuir para que tal empreitada seja atingida. Existem crianças pobres precisando de recursos de sobrevivência, mães desesperadas pela escassez de alimento no lar, chefes de família desempregados, jovens trilhando por vielas sombrias e perigosas, casais vivendo em conflitos, lares desestruturados, criaturas chafurdadas nos vícios, doentes implorando socorro, depressivos de mãos estendidas, criminosos arrependidos esperando novas oportunidades, desesperados e desiludidos vivendo na indiferença e muito mais. Ante o quadro visível de angústias e aflições que se descortina à nossa frente, é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que saibamos como fazer as nossas doações e nos doarmos também. Meditemos. 37. Que mensagem estamos transmitindo? Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breves flores e os frutos da tua sementeira te enriquecerão o caminho. Emmanuel, no livro Fonte Viva, item 73, Psicografia de Francisco C. Xavier. Se temos a capacidade de observar os outros, vislumbrando a forma como vivem, os hábitos que sustentam e os exemplos que divulgam com suas ações, é óbvio que os outros também retêm amplas possibilidades de registrar a nossa rota existencial. Daí ser natural nos preocuparmos com o tipo de mensagem que estamos transmitindo aos nossos irmãos de caminhada. Frequentemente imploramos por um mundo melhor, mais fraterno e humano, idealizando o dia em que possamos viver num oásis de paz e numa ilha de felicidade plena. Sonhamos usufruir harmonia e serenidade no reduto abençoado da família, onde cada membro da nossa afetividade se destaque como um doador de esperanças e alegrias. Imaginamos a convivência social despida do egoísmo e do orgulho, da ganância e da sovinice, onde o afortunado possa socorrer o carente de recursos financeiros, o saudável venha prestar auxílio ao doente, o forte amparar o fraco e o mais dotado intelectualmente declinar atenções ao de poucas possibilidades mentais. Pensamos na sublimidade de desfrutarmos de uma ambiência repleta de respeito e dignidade, honradez e altruísmo, com a valorização dos sentimentos de gratidão e desprendimento, onde os seres humanos sejam mais importantes e maiores que os valores puramente materiais. Tudo isso idealizamos, sendo muito lógico, oportuno e natural esse nosso desejo. No entanto, não podemos prescindir do questionamento, para que esse mundo imaginado se torne realidade. De que forma estamos contribuindo? Que mensagem estamos transmitindo? As pessoas que nos observam, no cotidiano, estão conseguindo identificar algum valor real em nossas ações?
Conseguimos conviver pacificamente com o nosso próximo, cultivando a educação e a fraternidade, o respeito e a compreensão. Já nos comovemos com as dores e aflições que torturam tanto os corações maternos diante da escassez de alimento e a fome angustiante dos filhinhos. Temos coragem de abrir mão de horas de lazer para nos dedicarmos a trabalhos voluntários em prol de crianças, adolescentes e jovens que necessitam de rumos seguros para suas vidas iniciantes. Em nossos compromissos e afazeres profissionais, temos sido honestos, leais e preocupados em não causar prejuízos a ninguém e nem em levar vantagens descabidas. No contexto da família, diante do cônjuge e dos filhos que a providência divina nos confiou, conseguimos dimensionar o tamanho da responsabilidade que pesa sobre nossos ombros, quanto à condução dos rumos desta célula importante da sociedade. É preciso refletir. Pouco adiantará sonhar com um mundo melhor se no âmbito das nossas ações não estivermos dando a nossa cota indispensável de contribuição. Não basta que os outros façam o que é devido e necessário, nós precisamos fazer também. Então, antes de lamentarmos a atual estrutura social que nos acolhe, melhor será analisar se ela não está assim por nossa culpa também. Pensemos nisso. 38. A fonte divina. Nunca te deixarei nem te desampararei. Paulo, Hebreus 13:5. Na vida, estamos situados na posição evolutiva decorrente dos nossos esforços e empenho empreendidos ao longo dos 40.000 anos fazendo uso da razão, conforme nos informou André Luiz, no livro Libertação, capítulo I, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Não somos melhores e ainda não conseguimos avançar mais na senda do progresso espiritual por nossa própria deliberação. A justiça divina, no contexto da sua imensurável fonte de amor, sempre se apresentou com fartura de oportunidades em nosso favor. No entanto, o aproveitamento das chances oferecidas sempre dependeu de nossa boa vontade e interesse em fazer uso adequado do tempo. Dessa forma, somos o que somos porque assim quisemos ser. Verdadeiramente, somos herdeiros de nós mesmos, tendo o mérito pelas conquistas efetuadas e a culpa pelos fracassos conhecidos. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Paulo, Filipenses 4:19. Observemos uma fonte a jorrar água abundante e cristalina ficando à disposição daqueles que têm sede. Se nos dirigirmos ela conduzindo um copo, não conseguiremos apanhar mais que um copo de água límpida. Se levarmos uma jarra, carregaremos conosco um pouco mais de água aí. Se nos apresentarmos levando um baúde, teremos a oportunidade de reter uma quantidade bem maior desse precioso líquido. Obviamente, cada um colherá na fonte a quantidade de água proporcional ao recipiente conduzido, embora ela continue a jorrar abundantemente. Assim também acontece com a providência divina, sempre a oferecer uma quantidade imensa de recursos que permanecem à disposição de todos nós. Dependendo do recipiente da nossa maturidade espiritual, consciência evolutiva e vontade de avançar pela estrada do progresso, poderemos aproveitar mais ou menos tais disponibilidades divinas. Ainda não podemos olvidar que nada cairá do céu de forma gratuita, mas que tudo, dentro das sábias e perfeitas leis de Deus, obedecerá às leis do mérito. A cada um segundo as suas obras, conforme sentenciou Jesus. Mateus 16:27. Então, não resta qualquer dúvida, quem não se esforçar, não se dedicar e não se interessar por dias melhores, certamente, não os terá. Então, descruzemos os braços e estendamos as mãos para a realização do trabalho gratificante da semeadura, pois que, no tempo certo, abarrotaremos o celeiro das nossas conquistas com os frutos saudáveis do lavor empreendido. Basta um olhar de observação ao nosso redor e logo identificaremos inúmeras oportunidades para vivenciar as imprescindíveis lições de Jesus Cristo. Amarás ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, Mateus 22:37. Qualquer outro caminho que deliberarmos seguir, por certo, não nos conduzirá a nenhum lugar seguro. Disso já temos uma quantidade imensa de constatações, pois que ao longo desses anos todos temos trilhado outras estradas e, até agora, o que encontramos foram dores, aflições, decepções, amarguras e remorsos. Paulo de Tarso,
no âmbito da sua reconhecida sabedoria, nos advertiu que será preciso e urgente que matemos o homem velho que existe dentro de nós, para que nasça o homem novo. Paulo, Colossenses 3. Assim, informou o apóstolo dos gentios que não podemos adiar mais a decisão de erradicar o egoísmo e o orgulho dos nossos corações, substituindo-os pela fraternidade, solidariedade e o imenso amor pelo próximo. Não será difícil concluir, então, que, se desejamos uma vida de paz e serenidade, não existe outro caminho que não seja o de plantar a felicidade nos corações alheios. A fonte divina continua a jorrar as águas cristalinas da sabedoria e do amor. Apenas precisamos aumentar o recipiente do nosso interesse em aproveitá-las. Reflitamos. 39. Alfredo e a força de vontade. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás, mais tarde, em tua lavura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Emmanuel, livro Fonte Viva, item 124, psicografia de Francisco C. Xavier. Ávido por obter informações sobre espiritualidade e tomar contato com as sábias e valiosas lições do Cristo, Alfredo deliberou procurar uma instituição espírita que pudesse, pelas suas atividades no bem, satisfazer a sua expectativa e curiosidade. Logo nos primeiros dias, estando vinculado a grupos de estudos, entendeu a necessidade de seguir além das letras e dos ensinamentos, na realização de tarefas que pudessem se prestar a servir aos mais necessitados, como bem ensinou e exemplificou Jesus. Em contato com os companheiros mais antigos da instituição, conheceu as atividades assistenciais que ali eram desenvolvidas no socorro, dentro do possível, aos irmãos em penúria e em dificuldades. Com detalhes, inteirou-se da campanha do quilo ou campanha Alta de Souza, como é conhecido popularmente esse trabalho, que trata da distribuição de saquinhos nas residências por grupos de trabalhadores das instituições, geralmente num sábado, ficando para a semana seguinte a coleta dos alimentos que formarão as cestas básicas que serão oferecidas às famílias carentes. Percebeu que não poderia participar do grupo de voluntários que realizam a campanha, pois, sendo dono de um pequeno empreendimento comercial, aos sábados de lá não poderia sair, pois que as portas de seu estabelecimento precisavam permanecer abertas para a obtenção de recursos financeiros necessários à manutenção de sua numerosa família. Mas desejava ardentemente cooperar para a diminuição das dores e do sofrimento alheio. Pensou, meditou, refletiu, buscou Jesus em preces, e, movido por uma grande e decisiva força de vontade, encontrou a solução para também se prestar a servir os irmãos do caminho que experimentam sorte inferior à sua. Sob a coordenação da campanha do quilo da entidade onde milita, apanha os saquinhos e, no final de seu expediente de trabalho, ou em suas horas de descanso, procura os vizinhos, os moradores do seu quarteirão, do bairro, e, uma vez por mês, faz a coleta dos gêneros alimentícios que lhes são ofertados. Quando o grupo da citada campanha chega à instituição espírita para a formação das cestas básicas, que são oferecidas às famílias em penúria, lá encontra Alfredo com o material coletado, ajudando a engordar a quantidade de alimentos que são entregues aos necessitados. Impedido por compromissos profissionais e obrigações familiares, não conseguia estar junto ao grupo de trabalho, mas nem por isso deixava de trabalhar em favor do próximo. A força do seu ideal e a perseverança no bem fizeram com que superasse os obstáculos para poder servir em nome do Cristo. Tem profundo significado o adágio popular, querer é poder. Realmente, quem quer com determinação e labora com convicção suplanta todas as barreiras e vence todas as dificuldades, ainda mais quando se coloca ao lado de Jesus para ajudar aos pequeninos do caminho. 40. Lembranças de nossos mortos. Os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra. Muito mais do que podeis julgar. Essas lembranças aumentam-lhes a felicidade, se não são felizes, e se são infelizes, servem-lhes de alívio. Pergunta 320, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. A morte, como é entendida pela maioria dos homens da Terra, verdadeiramente não existe. Apenas o corpo termina, uma vez que as suas forças orgânicas se extinguem, mas nós, em espírito, somos eternos.
deixamos a matéria física e seguimos nossa vida, rumo à eternidade. Assim, a separação das pessoas que amamos e que nos amam, ao deixarmos o corpo, é momentânea, breve, pois um dia novamente nos reuniremos na pátria espiritual, onde desfrutaremos da vida em abundância. Os laços de amor, de simpatia e de afinidade não se rompem com a desencarnação. Seguem conosco, pois que continuamos vivos, apenas existindo em dimensões diferentes, mas muito vivos. Dessa forma, a saudade que sentimos dos seres que partiram pelo veículo da desencarnação, sem dúvida, pelos canais do pensamento chega até eles. E da mesma forma eles também pensam em nós, vibram com as nossas verdadeiras vitórias e podem sofrer com os nossos fracassos. Então, ao recordarmos um ente querido que hoje mora na espiritualidade, não o façamos com tristeza, lamentação e desespero. É muito natural a saudade, mas podemos envolvê-lo com a certeza de que caminha rumo ao futuro e que continua a trabalhar pelo seu progresso. Nossos pensamentos de equilíbrio, fé e esperança chegam para eles como bálsamos de consolo e incentivo para as lutas que travam. Quando sentem que na Terra seguimos confiantes e determinados, na plena convicção de que também vivem e progridem, eles se tranquilizam e encontram melhores condições de crescimento espiritual. Sabendo disso, será sempre interessante que evitemos recordá-los em comportamentos e atitudes fúnebres, tétricas, cerimoniosas, como se estivessem guardados em sepulcros ou isolados em cemitérios. Eles não estão ali, onde jazem seus despojos. Já demandaram outras paragens e se recolheram em abrigos espirituais próprios para cada um. Gostam imensamente de ser lembrados, mas de forma alegre, otimista e equilibrada. Assim sendo, cultivemos o hábito de orar por eles diariamente, quando nos recolhemos para as nossas preces, enviando-lhes pensamentos de esperança e certeza dos nossos reencontros futuros. Procuremos recordar os seus exemplos de grandeza espiritual e façamos o maior esforço para abafar os comportamentos infelizes que, porventura, tiveram, para que não os façamos sofrer ainda mais com aquilo que já os marcaram. A flor que eles gostam de receber é a flor do sorriso e da compreensão das leis de Deus, sem revolta, sem desespero, sem lamentação, mas com muita confiança no Pai Celestial que tudo faz pela nossa felicidade. Portanto, para lembrar os nossos mortos, não serão necessários locais determinados, gestos decorados, comportamentos ensaiados, posicionamentos físicos tradicionais, não, nada disso, apenas o nosso pensamento, a qualquer hora, em qualquer lugar, de preferência repleto de amor e recheado do desejo de que sejam felizes onde estão. Hoje ou amanhã, quando Deus o permitir, novamente estaremos com eles, porque a morte, verdadeiramente, não existe. 41. O significado da reencarnação. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Questão 167, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. A reencarnação, isto é, o retorno do espírito em um novo corpo para mais uma existência na Terra, não se caracteriza como prerrogativa dos espíritas ou daqueles que têm plena consciência das vidas sucessivas. Ela é inquestionável da providência divina e que essa embarca todos os filhos de Deus. Criados que fomos, pelo Pai Celestial, simples e ignorantes, com a proposta de alcançarmos a perfeição, vamos paulatinamente, mediante os esforços que empreendemos e obviamente com a colaboração das leis universais, atingindo os nossos objetivos. Mas como atingir os píncaros do conhecimento, da bondade, do amor, da humildade e de todas as qualidades indispensáveis ao sólido estado de perfeição em uma só existência aqui neste planeta? Obviamente, tal empreitada seria humanamente impossível. Daí o sábio código divino ter instituído as reencarnações, que nada mais são do que etapas de trabalho e aprendizado, a exemplo de um educandário que ano a ano promove os seus educandos para as séries posteriores. Em cada série o aluno se aperfeiçoa em determinadas matérias, assim o espírito, na sua longa jornada de progresso, em cada reencarnação se aprimora em certos aspectos da sua vida. Em realidade o processo reencarnatório tem duas nítidas metas: oferecer ao espírito reencarnante a possibilidade de viver novas e oportunas experiências,
e também vivenciar chances de redimir e reparar os equívocos e erros do passado. Numa reencarnação, zelosos, podemos aproveitar devidamente a pauta de trabalho apresentada, avançando rumo ao progresso, como também, descuidados, perder as oportunidades oferecidas, caindo na vala sombria dos enganos e acarretando sérios prejuízos para nossa caminhada. Sendo as leis de Deus de imenso amor e sábia justiça, jamais de punições e castigos, outra vez se apresentam oferecendo novas oportunidades para que refaçamos o nosso caminho e encertemos outras direções para as nossas vidas. Um pai amoroso, consciente e responsável, jamais feche a porta do arrependimento aos seus filhos e nem se compraza em vê-los sofrer, e, ao invés de definir a sorte deles após alguns anos de enganos, se esmera em estender as mãos aos rebentos desajustados, objetivando reerguê-los para uma caminhada digna, honrada e feliz. A reencarnação não é um castigo, mas sim um imenso campo de labor e de estudos que, se aproveitado devidamente, abre notórias e incalculáveis possibilidades de ascensão espiritual a todos nós que sonhamos com a paz verdadeira e com a felicidade definitiva. Portanto, não se trata de uma realidade para ser ou não ser acreditada, mas sim de uma lei natural que, no contexto de uma lógica nítida, esclareça as diferenças existentes entre as criaturas humanas. Porque uns sofrem mais que outros. Porque uns são mais saudáveis que outros. Porque uns vivem mais felizes que outros. Seria Deus caprichoso e injusto? Se vivêssemos uma única existência na Terra e se a nossa sorte fosse definida após esta existência, a conclusão, obviamente, seria essa: um Deus parcial, indiferente e descuidado. No entanto, tudo fica muito claro, muito evidente e totalmente compreensível quando entendemos o processo reencarnatório, em que, mediante sucessivas reencarnações, aos poucos vamos edificando a estrutura da nossa perfeição. Então, escorados por essa insofismável realidade, vemos um Deus de amor, de oportunidades, um Pai fraterno e sumamente justo, permitindo que cada filho faça o seu próprio caminho, sob o amparo de suas abençoadas mãos. Reflitamos. 42. Carregar a nossa cruz. Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar. Mateus 27:42. Observando, historicamente, a trajetória de Jesus pelo mundo, pela ótica terrena, identificamos imenso fracasso do Mestre, pois que ele acabara condenado pelas autoridades da época à pena de morte, tendo sido crucificado publicamente. No entanto, afirmar o próprio Cristo: eu venci o mundo. Jesus João 16:33, deixando bem nítido que ele havia cumprido integralmente a sua valiosa e indispensável missão, a de trazer o Evangelho aos homens, apresentando à humanidade um novo e promissor roteiro de vida, que, se devidamente seguido, será capaz de assegurar a paz e a felicidade a cada criatura. Em realidade, somos espíritos eternos e temos como proposta definitiva chegar à perfeição e, para tanto, o foco de nossas vitórias deverá ser direcionado para as conquistas de valores morais íntimos, esses que nos assegurarão maturidade espiritual e plena conscientização das nossas reais finalidades na vida. Muitos vencem no mundo, mas acabam derrotados espiritualmente. Conhecem a glória, a fama, o prestígio, o poder, a fortuna no convívio social em que se situam, mas, intimamente, carregam vulcões de sofrimento e ardem em labaredas de torturas e confusões mentais, dentro de um contexto de inenarráveis perturbações. Vencer no mundo é bem diferente de vencer o mundo. Na primeira situação encontramos vitórias materiais, aqui na Terra; na segunda, nós as temos espiritualmente. E como a nossa verdadeira vida é espiritual, pois que a permanência na Terra é curta e passageira, não temos dificuldades em concluir para qual direção precisamos apontar o rumo de nossas ações, procedimentos e atitudes. Obviamente, ninguém está impedido de desfrutar uma vida material de conforto e comodidade, tendo obtido recurso para isso com honestidade. O equívoco se dá quando menosprezamos os valores espirituais, pois que esses são definitivos, eternos, enquanto os materiais são efêmeros e passageiros. Mas sempre que utilizamos os recursos da matéria dentro de um contexto de equilíbrio, eles podem nos ajudar a progredir espiritualmente. Na vida tudo é uma questão de bom senso e maturidade.
Com tantas informações na atualidade, não podemos ignorar o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Somente tendo uma ampla consciência de eternidade é que teremos plenas possibilidades de traçar metas e objetivos que nos garantirão progresso e prosperidade reais. Assim, no mínimo, utilizemos as mesmas forças, o mesmo ímpeto e os mesmos interesses que declinamos às buscas materiais, também, às conquistas espirituais, para que não nos mergulhemos mais tarde nas águas turvas do arrependimento e do remorso. Estudemos, com afinco e zelo, as ciências terrenas, buscando o máximo de conhecimento nas escolas, livros e compêndios, mas não olvidemos a necessidade de conhecer, detalhadamente, as ciências espirituais, pois que somos compostos de duas naturezas, a física e a espiritual, e o equilíbrio da nossa vida somente o alcançaremos, integralmente, quando essas duas naturezas estiverem devidamente ajustadas. Sendo Jesus Cristo o modelo a ser seguido, aprendamos com ele a também vencer o mundo, superando os defeitos que ainda insistem em nos fazer infelizes e adquirindo as virtudes que nos elevarão a patamares de bem-estar e tranquilidade. Reflitamos. 43. O despertar da consciência. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Paulo, Efésios 5:14. Um dia, na espiritualidade, analisando o nosso passado, tomamos ciência da quantidade de equívocos e tropeços cometidos ao longo do tempo, e, vislumbrando as possibilidades de vivenciar a paz e a felicidade no futuro, nos sentimos motivados a redimir tais enganos. Para tanto, recorremos aos préstimos de valorosos benfeitores espirituais solicitando novas oportunidades, mediante nosso retorno à Terra em novo processo reencarnatório. E aqui estamos com amplas condições de corrigir o que não fizemos direito e com uma gama imensa de chances de realizar novas experiências. Ao nosso redor, cotidianamente, pululam oportunidades de toda a ordem, a fim de que saiamos da condição inferior em que ainda estamos, indo em busca de uma postura de maior elevação moral e espiritual. A família que nos acolhe se caracteriza como um vasto campo de trabalho e de aprendizado, para que aprendamos a domar as nossas más tendências e, ao mesmo tempo, ir desenvolvendo a paciência, a compreensão e a fraternidade. No âmbito do trabalho profissional que desenvolvemos, com muita frequência convivemos com criaturas que não pensam como nós, o que possibilita a nossa interação com as diferenças decorrentes do modo de vida de cada uma delas, aprendendo a tolerar e a respeitar as pessoas como elas são e não como gostaríamos que elas fossem. E, dentro de todo esse contexto social em que morejamos, aos poucos vamos aprendendo que não existe uma única pessoa detentora de plenas faculdades mentais e lucidez de raciocínio que não deseje ser feliz e viver serenamente. Isso nos leva à conclusão de que todas as ações, atos e procedimentos que desencadeamos deverão ter por meta e objetivo o bem-estar daqueles que seguem conosco pela vida. Da mesma forma que desejamos a paz, os outros também anseiam por ela. Então, é indispensável refletir se realmente fazemos uso da presente reencarnação conforme planejamos um dia na espiritualidade, ou se, porventura, debruçados em novos equívocos, fantasias e ilusões, não estamos repetindo os erros de outrora e, com isso, perdendo mais uma vez a oportunidade de prosperidade espiritual. Nossa vida segue dentro dos padrões da dignidade, nobreza, honradez e decência. Temos feito todos os esforços possíveis para que em momento algum causemos sofrimento e dor aos irmãos do caminho, conforme preceituam as valiosas e indispensáveis lições de Jesus. Nas refregas diárias combatemos, com força e vigor, o egoísmo e o orgulho, que insistem em empanar o brilho da nossa existência e escurecer nossas propostas de redenção e aprimoramento. Nos momentos difíceis e angustiantes temos mantido o equilíbrio, a perseverança e, acima de tudo, a fé na providência divina, que disponibiliza imensos recursos e mecanismos para que avancemos corajosamente na direção do progresso. Não esqueçamos, um dia na espiritualidade, esperançosos, pedimos o aval dos benfeitores amigos para retornar à vida física. E quando saímos de lá tínhamos perfeitas informações de que nada seria fácil. Portanto, agora, não valem o desânimo, o abatimento, a tristeza ou o inconformismo.
Deus a ninguém desampara, e afirma Jesus que batendo a porta ela se abrirá. Assim, oportuno será meditar, maduramente, observando se realmente estamos aproveitando a chance reencarnatória que temos em mãos. Fomos nós que a pedimos. Reflitamos. 44. Aprender com Jesus Cristo. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus não o oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Comentário de Allan Kardec, na questão 625, de O Livro dos Espíritos. A criatura humana, no contexto da sua intelectualidade e postura social, sempre estará numa posição intermediária, em algumas situações ensinando e em outras aprendendo. Imprescindível, então, que, ao buscar conhecimentos, o faça atendo como referência a modelos de dignidade, honradez e sublimidade. Na Terra, em realidade, o modelo seguro a ser seguido é, sem dúvida, Jesus Cristo, que há mais de 2000 anos nos apresentou o seu evangelho recheado de notáveis e imprescindíveis lições. Viver longe das informações que ele nos trouxe ou divergir delas será andar na contramão da lógica. Ao nascer numa modesta manjedoura, em Belém, Jesus chegou à Terra portando a mensagem da humildade e da simplicidade, pois que poderia, se desejasse, ter nascido na Grécia, que na época era o berço da cultura mundial. Preferiu o ambiente bucólico e pacato da Palestina, seguindo uma vida descomplicada e sem ostentações. Suas lições foram apresentadas ao povo em ambientes livres, nas ruas, na natureza, evidenciando a importância da essência dos ensinamentos e não o local e a forma como eles eram informados, combatendo, assim, o personalismo e a necessidade de templos suntuosos. Esteve sempre em contato com as pessoas, no meio do povo, deixando clara a lição da iniciativa e da boa vontade, saindo em socorro dos necessitados sem esperar que eles o procurassem. Seus braços abertos acolhiam os carentes de toda a ordem, dispensando aparatos e regalias. Quando disse que era preciso dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus, Jesus, Mateus 22 e 21, lecionou a disciplina e a obediência aos que o assediavam, evitando exaltar o povo em movimentos de rebeldia e tumultos, proclamando com isso a serenidade e a paz. No episódio da multiplicação dos pães, Jesus, João 6:1-14, para alimentar a população faminta que o cercava, deixou nítida a lição da responsabilidade pelo trabalho que lhe competia, não delegando a ninguém a tarefa que entendeu ser sua, pois que os discípulos sugeriram, na oportunidade, que o povo fosse dispensado para buscar alimento, dizendo a Pedro que era preciso perdoar 70 vezes 7 vezes. Jesus, Mateus 18 e 22, falou da importância e do valor da fraternidade e da tolerância, destacando um manual de boa convivência como base para que as criaturas pudessem construir um ambiente de saúde mental e física. Quando destacou a lição buscai e achareis, Jesus, Mateus 7:711, apresentou à humanidade a lei do esforço e da perseverança, alavancas indispensáveis para a implantação do progresso e da prosperidade entre os homens. Sem a força do trabalho no mundo, o caos se instala. Apresentando a necessidade do vigiai e orai, Jesus, Mateus 26:41, aconselhou os homens a cuidarem do pensamento, da área mental, nascedouro das ideias que ao se concretizarem produzirão fatos e acontecimentos que movimentarão a vida social do planeta. Dependendo do teor e do conteúdo mental que criarmos, viveremos num mundo equilibrado ou não. Ao comentar que quando dás esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, Jesus, Mateus 6:3, apresentou a caridade desinteressada, desprendida, onde será preciso servir indistintamente, socorrer sem exigir nada em troca e dar sem esperar receber, ou seja, amar sem apresentar quaisquer condições. Dizendo que os sãos não precisam de médicos, Jesus, Mateus 9:12, deixou bem claro que aqueles que nos procuram com as mãos estendidas e corações dilacerados são aqueles que precisam de socorro e atendimento, e a eles jamais podemos negar qualquer auxílio. Portanto, se a lâmpada do esclarecimento e maturidade já espalha a luz em nosso âmago, e se já conseguimos, mesmo que seja um pouco, entender as lições imorredoras de Jesus Cristo,
o tomemos como modelo e guia e saiamos a vivenciar, cotidianamente, suas notáveis e preciosas lições, pois, à medida que difundimos a paz e a serenidade entre as criaturas que nos rodeiam, também perpetuaremos essas virtudes em nosso coração. Qualquer caminho ou direção que seguirmos, distante de Jesus, será andar na contramão da lógica. Pensemos nisso. 45. Maria Antônia e o valor da prece. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 11, Allan Kardec. Maria Antônia sofria, há muito tempo, de terríveis dores de cabeça. Havia percorrido médicos e hospitais buscando encontrar o tratamento adequado para o mal que afligia. As dores eram tão intensas e frequentes que dificultavam a realização das tarefas domésticas, pois as crises, via de regra, a prostravam ao leito enquanto os serviços da casa aguardavam. Naquele dia, a dor de cabeça estava insuportável. Doía tanto que se refletia em todo o corpo. Recolhida na penumbra do seu quarto, não lhe restava outra alternativa senão esperar, pois que nem sempre os analgésicos devolviam-lhe a normalidade. Maria Antônia, que registrava acentuada sensibilidade mediúnica, começou a perceber que era envolvida por uma névoa esbranquiçada, como uma fumaça clara e tênue que girava ao redor do seu corpo. Curiosa, fixou-se no fenômeno, pois sabia que estava vendo o desenrolar dos acontecimentos pela visão espiritual, e, surpresa, observou que a branda névoa que penetrava o seu quarto perdia-se na distância. Percebeu que a dor começava a ceder e um grande alívio a dominava, confortando-a. Fixou ainda mais sua observação no fenômeno que se desenrolava ao seu redor e vislumbrou, ao longe, a figura de um homem recostado ao tronco de uma árvore, desfrutando a plácida sombra do enorme vegetal, enquanto repousava, cobrindo o rosto com um chapéu. Dele emanava a bruma que a circundava, afastando-lhe, aos poucos, a imensa dor que estava sentindo. Não teve qualquer dúvida. Tratava-se do Sr. José Francisco, amigo de sua família, homem fraterno e solidário que, aproveitando o pequeno repouso após o almoço, enquanto aguardava reinício das tarefas na lavoura, endereçava a ela uma prece, pois conhecia os padecimentos que as dores de cabeça lhe proporcionavam. Decorridos mais alguns instantes, Maria Antônia nada mais sentia. A dor terrível havia desaparecido e, disposta, retomava os afazeres do lar. Em conversa com um amigo, relatou-lhe o acontecimento e este, na primeira oportunidade, abordou o Sr. José Francisco, de forma discreta, sem mencionar o fato. Ficou sabendo que ele tinha o hábito de, após o almoço, enquanto aguardava o retorno ao trabalho, endereçar preces às pessoas que sofriam, carregando o coração de votos de melhora e restabelecimento da saúde. Se a prece com sinceridade foi capaz de aliviar uma forte dor de cabeça, pode, sem dúvida, fazer muito mais. Foi por isso que Jesus sentenciou: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Jesus, Lucas 17:6. A prece está à nossa disposição, como recurso de grande valor, apenas ainda não descobrimos como fazer uso desse poderoso mecanismo, acessível a todos a qualquer momento e em qualquer situação. Meditemos. 46. Dores ocultas. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta, e viam-se generosos impulsos para reparar os desastres, mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um cárter sem se lamentarem. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4, Allan Kardec. Tornar realidade a vida de paz e tranquilidade que queremos é trabalho para todos nós. No entanto, a criatura humana, acreditando estar oferecendo a sua cota de contribuição para que o mundo melhore, se arvora na condição de fazer julgamento da vida alheia. Nessa preocupação enganosa, acaba deixando de fazer o que lhe compete para exigir que os outros façam aquilo que lhe caberia realizar. Quando tal situação passa a comandar os destinos humanos, imediatamente se instala a confusão e a desordem. Em realidade, o que estamos a presenciar,
No momento, no seio da coletividade, é o produto do comodismo e da inércia, uma vez que sempre queremos que os outros trabalhem, enquanto, de braços cruzados, observamos de longe o quadro social a derramar problemas e preocupações que acabam por nos atingir também. É preciso